Eu vou convidar os irmãos que abram as suas Bíblias, né, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 25 a 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Então vamos ler. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por esse momento que nós podemos te louvar, Senhor, que nós podemos te adorar na beleza da tua santidade, ó Pai. E agora, neste momento, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa estar me usando na mediação do teu Santo Espírito para, ó Pai, edificar o coração de todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, Senhor. Convém que Cristo cresça e que diminua eu mais e mais, ó Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os cânticos de Maria, né, Magnificat, de Zacarias, né, Benedictus, e de Simeão, né, Nunc Dimittis, né, são nomes no latim, apresentados no Evangelho de Lucas, são um louvor profético, né, gerado pelo ambiente de oração do povo de Deus que espera a salvação, espera o Messias e o reconhece em Jesus, o Senhor. São, portanto, né, cânticos escatológicos por excelência, cânticos de cumprimento das profecias que ligam indissoluvelmente, né, Israel e a Igreja, o Antigo e o Novo Testamento. Maria, recebida a bênção de Isabel, ela não se contém porque ela sente que o Espírito de que estava cheia abriu os lábios da já idosa prima, a estéril, que se tornou fecunda e fez nascer João Batista. O mesmo Espírito, né, faz agora sair de si o Verbo, a palavra concebida, e por isso ela também exclama cheia de alegria: a minha alma bendiz o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas, ele registra, né, a reação inspirada de Simeão quando os pais trouxeram Jesus para o templo. Simeão era um nome bem comum, né, do que esse Simeão
tivesse sido filho do famoso rabino Hillel e pai de Gamaliel, né, mencionado em Atos 5:34, e que foi o mestre de Saulo de Tarso. Mas não possuímos qualquer informação segura, né? Então não podemos dizer, né, que essa é uma informação sólida que esclareça a sua identidade. No entanto, né, a gente pode perceber aqui no Evangelho de Lucas que o evangelista ele teve o cuidado de tornar conhecida a identidade desse homem quanto ao seu estado espiritual. Então, primeiramente, Lucas ele vai dizer, né, que Simeão é um homem justo e piedoso, né? A gente pode ver aqui nos versículos 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelada-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, Lucas ele diz, né, que Simeão era um homem reto, né, justo, mostra, né, que ele se comportava bem para com os homens, ao passo que piedoso significa que ele era cuidadoso no tocante aos deveres religiosos. Então, a consolação de Israel que esperava é outro nome, né, para a vinda do Messias. Esperava-se, né, que esta vinda ela fosse antecedida, né, por um período de grande sofrimento, de modo que ele certamente traria consolação. E a gente pode perceber que realmente no nascimento de Jesus, né, o povo estava vivendo um período de grandes trevas. O povo estava vivendo um período de muito sofrimento diante da opressão do Império Romano. Então, nos dias em que a nação era, os homens de fé olhavam mais intensamente para o libertador que solucionaria os seus problemas. O Espírito Santo estava sobre ele, né, que parece significar continuamente com ele. Na antiga dispensação, né, no Antigo Testamento, nós lemos que o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas em ocasiões especiais, mas uma presença contínua do Espírito Santo era algo raro, né? A plenitude que Simeão tinha, então a gente pode pensar que era algo especial, né? Que esse realmente era um homem piedoso, era um homem de Deus, é um homem que levava a vida com Deus a sério. Então, o Espírito indicado a Simeão, de alguma maneira não especificada, que veria o Messias, o Cristo do Senhor, antes da sua morte. Em segundo lugar, aqui nesse texto, né, nós vemos também Lucas dizendo que Simeão era um homem cheio e um homem também movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Então, no cumprimento da promessa, o Espírito trouxe Simeão para o templo, ao mesmo tempo que José e Maria. Simeão, ele estava movido pelo Espírito Santo. Ele estava movido por uma sensibilidade especial. É o que acontece na nossa vida quando nós permitimos o Espírito Santo nos usar. Quando nós abrimos realmente o nosso coração para que
o Espírito do Senhor possa estar nos usando. O que a lei ordenava, né, deve referir-se à oferta dos 5 ciclos em nome da criança e não ao sacrifício para a mãe. Né? Não era um sacrifício relacionado pelo fato da Maria ter dado à luz, e sim o sacrifício que os pais deveriam apresentar pelo nascimento da criança. Né? Então, Simeão, ele louvou a Deus, ele proferiu uma oração de ações de graça. Bendito és tu, ó Senhor. Em terceiro lugar, Simeão, o homem que viu a salvação do Senhor. Versículos 29 a 32, nós encontramos: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A gente pode pensar, né, Simeão, aquele senhor, a palavra não fala se ele já era avançado em dias ou não, mas nós podemos pensar ele ali, né, pegando aquela criança, o menino Jesus, nos seus braços e tomado pela emoção, tomado pelo Espírito Santo, ele profere estas palavras de alegria, né, pelo fato de ter contemplado a salvação do Senhor. Então, o agora de Simeão é importante. Né? Ele está pronto para morrer em paz, né? Agora que viu a salvação divina. Ele viu o menino através de quem Deus, no devido tempo, traria a salvação. E a sua linguagem é aquela que se usa para a libertação de um escravo, e talvez pense na morte como sendo o seu livramento de uma longa tarefa. Simeão, ele passa a mostrar que esta salvação não é para uma só nação individualmente, mas sim para todas elas. Né? Foi um erro muito grande que os judeus pensaram, né, que quando Jesus veio, ele veio apenas para o mundo dos judeus. Né? Mas a palavra de Deus é muito clara e diz que ele veio para salvar todos aqueles que nele crescem. Né? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A palavra não diz ilumina a todos os judeus, mas a todos os homens, né? Gentios e judeus. A palavra aqui fala luz para os gentios, glória para Israel. O Antigo Testamento, ele contém muita coisa acerca da glória, especialmente em conexão com as manifestações que Deus fez de si mesmo para o seu povo. Israel, no entanto, verá a glória no seu sentido mais verídico e pleno quando vê o Filho de Deus. Em quarto e último lugar, nesse texto, nós vemos aqui Simeão, o profeta, né, nos versículos 33 a 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A história inteira, ela não é só de doçura e luz. A salvação, ela seria comprada a um preço alto. E Simeão, sombriamente, ele registra esse fato. Ele invoca uma bênção sobre o pai e a mãe do menino.
E depois, em palavras enigmáticas, ele passa a falar de Jesus como sendo destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Aqui, Simeão diz que Jesus, ele dividirá os homens. Algumas pessoas aprenderam a amá-lo, né, com a máxima intensidade de sua devoção, seguindo-o até a morte, mas outras pessoas só puderam odiá-lo. Nós vemos claramente isso durante todo o ministério público de Jesus. Jesus, com todo o seu amor, Jesus, com toda a sua graça, com toda a sua humildade, né, realmente ele atraiu para si, né, muitas pessoas que o amavam, que sinceramente queriam segui-lo, mas também Jesus atraiu muito o ódio das pessoas que não concordavam com aquela sua mensagem, não apenas os políticos de sua época, mas também os religiosos, né, os saduceus, os fariseus, né, os mestres da lei. Né, então, nem sempre eles estavam gostando de tudo aquilo que Jesus falava e divulgava. Eles estavam persuadidos, né, que nada havia de que o mundo necessitasse tanto como levar Jesus à morte. Então, para cidadãos eminentes, o homem Jesus parecia simplesmente intolerável. Então, ele ofendia os preconceitos deles, né, desafiava suas convenções, estabelecia padrões de direito e errado que derrubava por terra a respeitabilidade deles. Infelizmente, hoje nós podemos perceber, né, que tem muitos ministérios, muitas igrejas que tentam levar, né, um evangelho falso às pessoas, né, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento, né? Mas é um evangelho falso, não é essa palavra que Jesus defendia. Aqueles que o rejeitam acabaram caindo, né? Segundo a profecia de Isaías no capítulo 8, versículos 14 e 15. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Aqueles que o aceitam subirão, entrarão na salvação. A espada que traspassará a sua alma fala a respeito de sua morte e do sofrimento que Maria sentiria disto. As palavras finais de Simeão apontam para a função revelatória da obra de Jesus. Os homens se declaram mediante a sua atitude a ele. Não podem ser neutros. Quando os homens veem Cristo sofrer, a sua reação demonstra de que lado fica. Concluindo, meus queridos, essa breve meditação que eu trago nesta noite, né, nos lembrando, né, de que nós estamos aí no mês de dezembro, lembrando o nascimento do Messias. Infelizmente, hoje também tem muitas igrejas evangélicas que não acham correto celebrar o Natal. Não é o nosso caso, né? Mas eu louvo e glorifico a Deus todo ano, quando chega o mês de dezembro, que nós podemos lembrar de todas essas histórias alusivas ao nascimento do Messias. Jamais nós podemos nos esquecer desse presente maior que Deus nos ofereceu. Então, concluindo, queria que a gente pensasse em algumas coisas nesse momento, né? Que nós devemos levar a nossa vida, né, de maneira justa, como Simeão.
né? Nós devemos levar a nossa vida de maneira justa, né, para com todos os homens. Hoje em dia, num mundo tão injusto, né, às vezes não dá nem vontade de nós estarmos conectados à internet, nem à televisão, nem às notícias, diante de tantas injustiças que nós podemos testemunhar, mas nós somos convocados por Deus a levar uma vida justa diante dos homens. Também nós somos convocados por Deus a levar uma vida piedosa, né, em relação à nossa fé, né? Não apenas uma fé de palavras, mas uma fé demonstrada pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Também nós aprendemos, né, nesta noite com a vida de Simeão, né, que a nossa vida ela deve ser movida pelo Espírito Santo, né? Antes de Jesus ser assunto aos céus, né, ele se manifestou aos seus apóstolos e ele falou muito claramente a eles, dizendo: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a nossa vida ela deve ser nesse mover do Espírito. Nós devemos procurar e buscar essa plenitude do Espírito Santo para que a gente tenha toda a autoridade para falar, para pregar. Como Simeão também, nós devemos ansiar por ver a Jesus continuamente. Devemos ansiar por ver Jesus continuamente. Quando a gente estava no seminário, né, não sei se o reverendo Walter se recorda desse testemunho de um missionário chamado reverendo Luciano Breder, né, que ele estava pregando, né, numa tribo indígena lá na região amazônica, e ele percebeu que tinha alguns momentos da sua mensagem que tinha uma velhinha indígena que não entendia nada da sua linguagem, do português que ele estava pregando, mas ele percebeu que em alguns momentos aquela velhinha, o seu rosto ficava radiante, né, de alegria. E depois ele quis saber, através de um intérprete, por que isso acontecia, né? E ela disse, né, que todas as vezes que o pastor falava o nome Jesus Cristo, só a menção desse nome já trazia muita alegria na, no coração daquela indígena. Queridos, que hoje, né, no meio da correria que nós estamos, né, no meio desta pandemia, né, o nome de Jesus, a simples menção do nome Jesus nos inspira, nos emociona, traz lágrima aos nossos olhos, né? Então, como Simeão, nós devemos ansiar por ver Jesus continuamente na nossa vida. E como Simeão, nós devemos estar sempre prontos para nos encontrar com Deus, né? Pois não sabemos quando acontecerá, né? Ele disse ali naquele momento: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele estava dizendo: eu estou preparado, posso ir, o Senhor já pode me levar, porque eu presenciei a salvação em Jesus Cristo. E como Simeão, meus queridos irmãos, nós devemos aquietar o nosso coração diante do Messias. Nós não sabemos, né, o que nos espera amanhã. Diante desse quadro tão tenebroso, né, que essa pandemia nos impõe, né, pensávamos que já estávamos quase que livres dela, e agora nós estamos diante dessa ameaça, dessa segunda onda, que pode ser pior do que a primeira. Mas é muito importante que nós
possamos aquietar o nosso coração nesse momento. Que realmente, meus amados, nós possamos, nesse mês de dezembro, né, alegrar o nosso coração, saber que o Messias já veio, saber que nós estamos aí aguardando, né, a sua segunda vinda, mas que realmente nós possamos ter toda a alegria de comemorar o seu nascimento com os nossos queridos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos na fé. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.